bem-vindo nesse lugar, que nós temos fome e sede de Ti, e que nós precisamos tanto, tanto de um toque Seu essa noite. Queremos tanto, tanto, tanto ser tocados por Ti. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos nesse lugar, mas temos fome e sede de Ti, Senhor, por isso estamos aqui. Nós Te amamos, ó Deus, nós Te amamos. Tu és o desejado desse lugar, Tu és o bem-vindo nesse lugar. Sim, Tu és a prioridade desse lugar. Sim, Senhor, Tu és o Rei dos nossos corações. Nós entregamos agora toda a nossa ansiedade, todos os nossos temores, ou todos os nossos medos e preocupações, e damos lugar agora, Senhor, aos louvores, os altos louvores que encham esse templo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Tu és exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Tu és a verdade, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. As vozes cantam, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
verdade dele sempre reinará, amém? Tempos de tantas mentiras, o Senhor é a verdade, o Senhor é a verdade, aleluia. Vamos lá nas palmas? Nos rendemos a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou
Continua dizendo ao Senhor palavras de amor, porque ainda tem mais. Sempre tem mais na presença de Deus. Sempre tem mais e mais. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos mais. Mais. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Do pequeno ao maior, toca no Senhor nesse lugar, desde as crianças ao maior, toca no Senhor. Paizinho, Paizinho, Senhor. De vida eterna, pra onde iremos nós? Sim, Senhor, tuas palavras são doces, ou penetra na mais profunda intimidade, Senhor. Tu és o começo e o fim de todas as coisas. Tu és o nosso conselheiro, o nosso Paizinho, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte, Deus forte, o Pai de cada um de nós, o Rei dessa nação, o Rei dessa nação. Oh, confiamos em Ti, que todas as coisas estão no controle das Suas poderosas mãos. Oh, pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós, Senhor? Pra onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Ó portais, para que entre o Rei da glória, o Rei. Quem é esse Rei? Deus forte e poderoso, Deus forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória.
desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sim, Senhor, nós te desejamos. Sim, Senhor, nós te amamos. O que dizer? O que dizer, Senhor? Sim, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Continua, Senhor, manifestando a Tua glória, o Teu poder entre nós, Senhor. Nós queremos dizer mais uma vez que nós te amamos. Você pode aplaudir o Senhor aí no teu lugar. Amém. Você pode dar um sorriso aí para o teu irmão, convidar ele a se assentar. Funciona. É o canal do Sem Fio. Ah, tá. Aí, obrigado. Canal do Sem Fio. Eu trouxe o Sem Fio, mas não trouxe a fonte. Meu Deus. Bom, pessoal, glória a Deus, né? Por nós estarmos juntos aqui. Mais uma noite, né? Hoje é um dia muito diferenciado aqui no Brasil, né? Daqui a pouco saberemos um resultado muito importante aí, né? Para a nossa nação. Mas independente do resultado, nós estamos aqui porque nós temos essas promessas, né? Então nós, independente do que acontecer, o Senhor continua fiel, amém? Então eu vou fazer uma oração agora. Todos nós aqui somos bem domésticos aqui, né? A gente vai orar para aqueles que estão preparados para suas ofertas, seus dízimos, tá bom? Aí tem o Pix ali, todos sabem, tem a numeração ali, né? Quem quiser também pode colocar no cesto, né? Não sei quem vai pegar o cestinho, você pega o cestinho ali, tá bom? Então, antes de entrar na palavra, vamos fazer uma oração diante da nossa vida financeira. Pai, nós te agradecemos pelo suprimento, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos vivendo um momento político muito sério aqui no Brasil. E tudo isso tem a ver com poder, com dinheiro, com finanças. E o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Nós pedimos por essa nação, pelo governo dessa nação. Nós pedimos pelo crescimento dessa nação. Nós pedimos pelo avivamento dessa nação. E nós descansamos na Tua presença, Pai. Porque a nossa confiança não está em homens, mas a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Temos caminhado com o Senhor por tantos anos, e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Tem nos dado o pão nosso de cada dia, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, Pai. E nós temos ainda até a parte
separada sempre para a tua igreja, para a tua obra, como estamos fazendo agora, Pai. Aceita as ofertas, os dízimos do teu povo, porque nós fazemos isso para a glória do teu nome, para a manutenção da tua obra, para a manutenção do teu reino. Assim oramos em nome de Jesus. Abençoo, Pai, declaro vitória sobre a vida desses meus irmãos aqui, Senhor, sobre a vida desses meus irmãos que estão aí pela internet nos assistindo, Pai. E nós oramos, Pai amado, e cremos que a tua bênção alcança cada um desses, ó Pai, porque todos nós estamos confiantes na movimentação das tuas mãos por nós, Pai. É o Senhor o nosso pastor, é o Senhor que nos leva a pastos verdejantes, é o Senhor que refrigera a nossa alma, é o Senhor que nos leva às águas tranquilas, Senhor. É o Senhor é o nosso Deus, é o nosso governo, é o nosso grande Rei, Pai. E nós te agradecemos e descansamos na tua promessa, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Eu vou entrar num texto aqui, é de Efésios. Quem está lá no som é a Esther, e ela falou: fala bem devagarzinho para me pôr o texto, hein? Então a Esther está lá, a técnica, né? Então é Efésios 3, no versículo 12. Efésios 3, versículo 12. A palavra de Deus está dizendo aqui é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está dizendo, por esta razão, eu dobro meus joelhos perante o Pai, né? Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Espera aí, 3, eu falei 3,12? Então não, é 3,14. Efésios 3,14. 3,14. 3. Assim. Então, gente, olha que interessante essa passagem. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele tem uma razão para dobrar o joelho, né? E ele fala, olha, qual é a razão de eu dobrar o meu joelho? Eu dobro o meu joelho diante do Pai, né? O 15. Eu dobro o meu joelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda o quê? A família, nos céus e na terra. 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eles os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo. 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E aí uma outra razão, o E aí é de, o E. E aí? Glória. Só na corrida, né, irmã? Amém. Se eles for contar a história dele, que eles chegaram aqui. Só Deus. Né? E oro para que, estando arraigados, né? O que é arraigado? Agarrados, né? Fundamentados, presos, né?
estando arraigados e alicerçados em amor. 18. Vocês possam, juntamente com quem? Com todos os santos, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deixa eu ver se o 20 tem alguma coisa interessante. Assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém? Então, o que a gente entende aqui? O apóstolo Paulo, na verdade, o apóstolo Paulo, ele é de uma certa forma, o pai da igreja, né? Porque o apóstolo Paulo, por mais que 12 pessoas andaram com Jesus, 12 homens, mas o homem que Deus mais tratou foi com o apóstolo Paulo, que não fazia parte daquele grupo. O apóstolo Paulo vem se converter depois da morte de Jesus, gente, olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele é um político religioso, né? Ele é um homem cheio de autoridade, e ele pede uma carta para o rei, para quê? Para ir perseguir os crentes, porque ele, por ser religioso, ele era judeu, ele frequentava o templo. Então o apóstolo Paulo, quando ele viu aqueles crentes, com aquelas coisas todas, ele achava aquilo uma bagunça. Aí o que Paulo falou? Eu vou acabar com esses crentes. E aí ele pega um grupo de soldados, e ele vai para onde? Para Damasco. Ele falou, eu vou apavorar esse crente. Então ele começa a tentar barrar o cristianismo. Eu vou acabar com a igreja. Quem escreveu isso é alguém que queria acabar com a igreja. Então ele monta no cavalo tal, e está indo. Só que quando ele está indo, gente, em caminho para Damasco, um sol, não é o sol, mas uma luz pega ele, deixa ele cego. Isso aí. Oi? Não passou o sexto, não? Eu pensei que tinha passado. Mas tem alguém para... no finalzinho a gente... eu pensei que enquanto eu estava fechado os olhos, mas tudo bem. Tá bom, depois a gente vê isso. Então, gente, olha só que interessante. Então, quando ele vai contra o povo de Deus, o que acontece com ele? Ele cai do cavalo pelo impacto da presença de Jesus na vida dele. E ele se perde no caminho. E ele volta para casa cego. E ele fica cego por 3 dias. E Deus usa um homem para ir lá orar por ele, cura a visão dele. E ele começa a ter constantemente o quê? Revelações do céu. Amém? Revelações da onde? Do céu. Então o homem que está escrevendo esse texto para nós, ele é um homem muito sério, porque ele teve um impacto muito sério com esse encontro que ele teve com Jesus. E a conversão dele, gente, ela impacta de tal maneira que o Novo Testamento, a maioria das cartas do Novo Testamento é todas escritas por ele. Você vê, Pedro era um homem que vivia perto de Jesus o tempo todo. Quantos livros de Pedro a gente tem na Bíblia? 1, 2, né? E ele não tem esse poder, né, assim, nas colocações, né? Então a gente percebe aí que Deus trata com cada crente de um jeito. E a gente só fica observando os crentes, né? Tem pregador que a gente ouve, né?
que a gente fala, nossa, olha esse pregador, olha esse outro. Então, a igreja de Cristo, irmão, Deus distribui uma porção de unção para cada um de nós, para a gente fazer a obra dele, amém? E a gente tem que entender o quê? Que a vontade é de Deus. Agora, a vontade é de Deus, tudo bem. Mas agora, esse homem que teve esse encontro com Deus aqui, ele está preocupado com uma coisa na vida do cristão. Ele está preocupado que o cristão entenda que é possível, né? Porque ele está dizendo assim no Efésios 3,18, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos, né? Está lá, vocês possam compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele não é um homem assim formado, ele não é formado em nada, pelo contrário, tudo que ele sabia, ele perdeu. Na verdade, ele era um cara importante, ele era um fariseu, hebreu, fariseu, ele era um cara muito importante para Roma e muito importante também para os judeus. E esse homem, irmão, quando ele tem esse encontro com Cristo, ele perde tudo, é que nem o Moisés. Moisés foi criado por Faraó, mas quando ele teve o encontro com Deus, Moisés, ele perdeu tudo e foi para o deserto. Então o que Deus faz com o ser humano, comigo e com você? Ele faz que tudo que a gente sabe, pelo menos que a gente vem do mundão, essa coisa toda, a gente às vezes acha que a gente vai fazer muita coisa. Deus, ele faz o quê? Ele cancela tudo isso e ele dá uma nova esperança para cada um de nós. E Paulo está preocupado exatamente com isso, tipo, gente, vocês têm que conhecer coisas novas. E uma das coisas que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós temos que conhecer o amor de Cristo. O cristianismo sem amor não é cristianismo. Porque como é que você vai suportar a vida sem o amor? Como é que você vai suportar as contradições da vida? Como é que você vai lidar com a humanidade e com você mesmo? Como é que você vai se perdoar e perdoar pessoas? Como é que você vai fazer alianças se não for na base do amor? Então Paulo está dizendo aqui que há uma necessidade muito grande, aqui Efésios 3,18, que a gente compreenda juntamente com todos os santos a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor. Quer dizer que o amor tem o quê? Um tamanho. E se o amor tem um tamanho, quanto desse amor nós temos no nosso coração? E até quanto a gente está operando com esse amor no nosso coração? E hoje eu estive pregando lá na igreja do pastor Edson e a pastora Beth. Foi um culto muito gostoso. Meu Deus do céu, foi muito bom. Depois fomos almoçar juntos, né? Mas lá de manhã também, eu falei exatamente sobre isso, que Paulo, gente, ele é um homem, que ele lutou o tempo todo, para quê? Para ensinar a nós. Olha só, é um homem que já morreu. Quantos anos que Paulo morreu? Paulo já morreu, já tem mais de 2000 anos. E o que ele disse aqui, ele disse pelo Espírito Santo, por isso que vale até hoje. E a vontade do apóstolo Paulo é que eu e você e todos os santos da terra, a gente saiba as medidas de Deus, do amor de Deus para a nossa vida, do quanto Ele é generoso, do quanto Ele é bondoso. E aí, o que a gente entende aqui? A gente entende, se a gente for lá para 2 Coríntios 1, e eu falei em cima disso hoje, lá na igreja do pastor Edson, lá da Cristo Salva, eu falei um outro texto, talvez eu até leia um pedaço dele, mas esse texto está ligado com o que eu falei hoje na parte da manhã. Eu não li lá, mas vou ler aqui, Paulo, 2 Coríntios 1, Paulo, chamado para ser Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Olha só, então agora tenta imaginar, gente. Tenta fazer uma imaginação na sua mente. Não tinha igreja. Tinha pessoas espalhadas pela terra. Então olha só, gente, como Deus age na terra. Ele vem através de Jesus, Ele faz aquele sacrifício tremendo por nós, Ele impacta Israel, Jerusalém, impacta, porque era toda uma religião organizada, Ele acaba com aquele processo religioso e cria um novo tempo. Tanto é que na Santa Ceia, Jesus fala o quê? Quando Ele pega o cálice, é o cálice da nova aliança. Então, agora a igreja de Cristo, principalmente na pessoa do apóstolo Paulo, ela tem a missão de falar dessa nova aliança para a humanidade, para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque a gente é da igreja Arco, da Assembleia de Deus ou da Batista. A gente está aqui porque chegou uma aliança até nós e falou: você quer participar desse processo que Deus está fazendo na terra? Você fala: não, eu quero. E até então a gente era rebelde em relação a essas coisas. Mas como Paulo, a gente estava cheio de nós mesmos, mas como Paulo, um dia a gente caiu do cavalo, de uma certa forma. E nos convertemos por causa dessa luz que entrou na nossa vida. E esse apóstolo Paulo, eu fico imaginando, gente, porque hoje, se a gente sair para esse bairro, se a gente for ver quantas igrejas evangélicas tem aqui, e as pessoas sabem mais ou menos o que é um evangélico. Agora imagina na época de Paulo, gente. Imagina, as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo, e Paulo ousado, gente. Paulo está levantando uma igreja, está levantando um povo que permanece até hoje. Desde aquela época, Paulo, nos seus ensinos, e a gente ensina o que Paulo ensinou, a gente ensina o que os discípulos ensinaram. Então Paulo está dizendo aqui: cara, olha, eu sou apóstolo e tal. Aí põe o outro, 2 Coríntios 2, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pode ir indo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todo o quê? Consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Essa é a vida do cristão. O cristão tem os seus sofrimentos, suas lutas, e nós vencemos. E aí a gente troca essa experiência com pessoas que estão sofrendo e padecendo, e esse mesmo Deus que consolou a gente vai consolar o outro, entende? Eu estou num problema, numa situação, o Edson vem com uma palavra para mim e me consola. E por que a palavra do Edson me consola? Porque é uma palavra que consolou ele. Ele não vai falar de uma experiência, numa experiência que nem médico, por exemplo. Às vezes um médico no hospital, ele vai te curar, vai tentar te curar de um câncer, vai te dar remédio, mas o cara nunca teve um câncer. Então eles estudaram uma situação. Agora nós não somos pessoas que estudamos situação, nós vivemos uma situação. Então quando eu falo para você que é porque bateu em mim primeiro. Eu sei de onde eu saí, amém? E vocês sabem de onde vocês saíram. Então quando você fala com alguém, você não fala como uma experiência evangélica, você fala de uma experiência viva. Então por isso que os caras falam: você fala demais. Que a gente tem a experiência, irmão. A gente tem essa experiência que Paulo falou. Porque de uma certa forma, quando a gente dobra o joelho, a gente dobra o joelho da mesma forma que Paulo dobrou. Ou você, quando ora para a sua casa, ora pelo seu bairro, você ora para quê? Senhor, eu oro para que minha família compreenda o teu amor, Senhor. Que eles compreendam que eu não sou um bobão evangélico. Eu sou uma pessoa que tive um encontro com o Senhor, e eu preciso, Pai amado, que essas pessoas conheçam, Pai amado, o quão profundo Tu és. Amém? Então nós, de uma certa forma, nós estamos na posição de Paulo. E eu falo isso também porque esses dias é interessante que eu fui dobrar o joelho, mas parece que eu dobrei os joelhos em câmera lenta, sabia? E eu estava lá fazendo uma par de coisas lá em casa, e de repente veio aquela coisa: você tem que orar, meu. Você vai começar a fazer uma par de coisa e você tem que orar. Você tem que se entregar no momento de oração. Falei: é mesmo. Mas sabe quando você vai deixando para depois? Então daqui a pouco eu só vou agora fazer isso. Quando vai ver, irmão, vai sumindo todo o tempo. Aí eu fiz o quê? Falei: não, vou dobrar. Aí eu pensei assim:
eu vou dobrar meu joelho. E na hora que eu falei isso, eu lembrei de Paulo. Eu vou dobrar. Aí tipo assim, quando eu falei comigo mesmo, eu vou dobrar meu joelho, ao mesmo tempo veio uma resposta. Mas por que você dobra o joelho, Orlando? Eu falei, eu dobro o meu joelho porque Paulo um dia dobrou o joelho. Ele tinha uma razão. Ele dobrou o joelho para que o povo fosse cheio de esperança no amor de Deus, se enchesse do amor de Deus, compreendesse que tem largura, tamanho, profundidade o amor de Deus. Então, eu dobro o meu joelho, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da igreja que eu dirijo. Então, Senhor, eu dobro o meu joelho, eu dobro o meu joelho, eu comecei a ficar, eu dobro o meu joelho, né? Eu lembrei até da música do Curiacos, num dia. Eu dobro o meu joelho em nome de Jesus. Ele é o dono da salvação. Seu sangue, seu plano se concretizou em obediência e entrega total. Mas, Senhor, eu faço minha oração. Salva meu povo, minha nação. Não oro só por São Paulo, Brasil eu tenho no meu coração. Chega de lágrimas e dor, já se exultou. É tempo de louvar a Deus, Ele é o dono da salvação. E é interessante, irmão, que ficou tudo nisso. Eu falei, gente, que interessante, né? A pessoa às vezes fica falando, como é que a gente ora? De pé, de joelho? Não é que a gente tem que orar de joelho. Paulo também tem momento que ele fala que orou de pé, porque não tem uma posição. Mas há momento, irmão, parece que quando a gente está mais íntimo com Deus, num lugar mais propício, não tem como você não dobrar seu joelho. Você dobra, mete a cara no chão, daqui a pouco você está chorando, e ali você está fazendo o que quando você dobra o seu joelho? Então Paulo está abrindo o coração, olha, essa razão, eu oro para que vocês sejam plenos da virtude do Espírito Santo. E esse Paulo que está falando aqui, ele está falando, olha gente, eu estou consolando vocês, porque eu fui consolado. Eu estou falando de coisas para vocês, porque eu tive a experiência. Paulo não aparece assim de repente, criado dentro de uma igreja, um cara assim, olha, esse cara vai dar um bom, né, qualquer coisa. Ele aparece totalmente contrário. E Deus faz com ele tudo o que ele fez. E Paulo, ele começa a sofrer. E ele diz assim, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Continua. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Hã? Não, não é esse. Hã? Cadê? Você está no primeiro. Oi? Você tinha mudado o texto? Onde é que você achou aquele texto que você colocou? É o 7? Tá, essa depois por conta. Não, mas é interessante que foi sobre esse texto que eu falei hoje na igreja. E eu estou com um texto aqui, o texto que eu tenho é 2 Coríntios. Vamos lá então. É um 5, vamos lá. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa o quê? A nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, o qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo.
E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam do sofrimento, vocês participam também da nossa consolação. Certo? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos esperança da própria vida. Continua. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nos concedido em respostas às orações de muitos. Amém? Agora, mas volta lá para o 8. 1:8. Olha lá. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além. Essas tribulações foram o quê? Muito além da capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Gente, eu não consigo imaginar o que Paulo estava passando ali, mas ele padeceu isso por mim e por você. Assim como Cristo padeceu na cruz por Paulo, Paulo padece com essa cruz dele por mim e por você. E hoje nós padecemos por quem? Por esse mundo, cara. Nós temos uma responsabilidade, porque tem pessoas que às vezes se convertem só para ser um simples crente. Até dá para ser, mas é difícil ser só um simples crente, porque a causa que nós defendemos, que foi isso que eu falei hoje de manhã na igreja, é uma causa tão complexa, irmão. O mundo não entende. Aí sim, não sei como o Rafa achou esse texto, mas foi esse texto que eu preguei de manhã, que é aquele outro que você pôs. Pode pôr. Então, já é o 2 Coríntios 7, que Paulo diz assim, amado, visto que temos essas promessas, né? Nós temos o quê? Essas promessas, né? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Paulo aqui, gente, Paulo aqui está dizendo, gente, me conceda lugar no teu coração. Paulo está dizendo isso. Porque às vezes, irmão, você está diante de um público, e o público está com o coração fechado, cara. Tipo, não vou ouvir nada que esse cara está falando. Os irmãos estão entendendo? Porque a amizade é exatamente isso, irmão. Qual é o prazer da amizade? É você sentar e ouvir o outro. O outro fica falando, e você, e aí você fala também. Por quê, irmão? Seu coração fala e outro. Agora, se é um estranho, a gente tem o mesmo comportamento com o estranho, né? Às vezes eu vejo uns caras que tem um sorrisão bonito, tem uns caras assim com cara de mal, irmão. Aí ele está conversando comigo, às vezes ele está conversando com alguém assim, ele está num departamento de alguma coisa pública aí, ele está serião tratando de algum assunto. Quando ele vê um amigo, cara, é super engraçado, que ele muda o semblante. E aí, Paulão? Você fala, nossa, o cara era tão sério, parecia que ele ia explodir o prédio. Tem uns caras que tem uma cara de mal, gente, um jeito de mal, mas na hora que ele vê uma situação, né, cara, é muito louco isso, cara.
Os pais normalmente, né? O pai que tem filho pequeno, durão na empresa, mas quando chega em casa, aí você fala, é um bobão, cara. Por quê? Porque ele trouxe o filho para dentro do coração. Ele abriu o coração, ele está disposto a passar qualquer tipo de vergonha por amor. Por isso que Paulo está dizendo, você tem que conhecer a profundidade desse amor. Há uma largura, há uma profundidade. Se você tiver contato com esse amor, você vai ser cheio desse Espírito, da plenitude do Espírito Santo. Porque, gente, a gente sem amor, a gente trava. E Paulo está falando para essa igreja, porque ele está cheio de problemas. Você vê, o próprio livro de Coríntios, ele está falando, gente, eu passei por uma luta que eu desejei a morte, cara. Eu vi a morte na minha frente. E nós, irmão, pode ser que alguns de nós aqui passe por situações, às vezes, na vida assim, tão ferrada, que você não entende nada, e tem uns que até desvia. Nós somos daqueles que permanecemos, mesmo assim, às vezes, porque a gente não está entendendo nada, mas eu vou continuar, eu vou sair disso, amém? Alguém já passou por situações assim, bem que você fala, meu pai? Então Paulo está dizendo exatamente, cara, nós estamos aqui para pregar o evangelho para vocês. Nós passamos pela Ásia, passamos ali, Paulo apanhava de certas igrejas, ele era repudiado, não entra aqui não, nós não queremos saber de você, tal. E Paulo ele tem um momento interessante com esse povo, que ele diz, cara, conceda lugar no coração de vocês, né? Nós não prejudicamos ninguém, cara, nós não causamos dano, nós não exploramos ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho. Os irmãos já sentiram isso? Quando você quer falar e a pessoa tem uma resistência, a gente vive isso. Era para essa igreja estar lotada até os, você entendeu, irmão? E não só essa, mas toda, ou na verdade era nem para ter igreja, era para nós não ter igreja. É exatamente isso que vai acontecer no céu. No céu não tem igreja, no céu é um reino cheio de pessoas que abriu o coração para o Pai. Quando Paulo diz, abre seu coração para mim, Paulo está dizendo, você abrindo o coração para mim, você está abrindo para Deus, porque o próprio Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os irmãos estão entendendo? Quando você abre o coração para mim, que estou pregando, por exemplo, quando você está abrindo o seu coração, é Jesus que está falando com você. Não vou ouvir porque é o Orlando que está pregando. Não vou ouvir porque é o Edson que está pregando. Mas a palavra é de Deus. Então, tipo assim, Paulo está dizendo, cara... Tanto é que outro dia eu falei aqui na igreja, que havia uma briga na igreja na época, que um falava eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo. Lembram que eu falei sobre isso? Então tipo assim, você é de quem? Nós não somos de ninguém, nós somos de Jesus. E Paulo está exatamente nessa luta, né? Olha, não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração, para junto morrermos ou vivermos. Tipo assim, cara, por vocês eu morro, por vocês eu vivo. Então há um tempo da nossa vida, irmão, independente do governo que ganhar hoje, e o Brasil, nós, irmãos, nós às vezes somos brasileiros, mas se de repente Deus te envia para a África, cara, para um país totalmente muçulmano, você morreria pelos muçulmanos? Nós não estamos aqui confortável hoje? A gente sai e sempre tem um lanchinho abençoado. Agora imagine se estivesse numa igreja como muitos irmãos nossos estão aí pelas Ásias, pelos mundos aí, totalmente uns presos, outros em cadeias, simplesmente porque pregaram o evangelho, estão apanhando, estão sofrendo, estão afastados da família, e nós estamos aqui, irmão, de uma certa forma no bem bom, com as nossas lutas, mas não é a luta desses irmãos, porque eu tive na África, eu sei o que é uma igreja na África, e eu sei o que é uma igreja em Miami, porque eu tive nos dois lugares. Não que eu sei assim, que um mês não dá para você entender, saber, mas você vê pelo comportamento dos irmãos. Os Estados Unidos é tremendamente protestante, e a África é muçulmana. Nos Estados Unidos, qualquer lugar que você pôr uma camisa gospel, tudo é cristão. Agora vai na África pôr eu amo Jesus, é perigoso você tomar um tiro no peito, irmão. Aqui a gente vai na praça, não, porque você agora vai numa praça lá e fala que só há um Deus, e o muçulmano vai olhar para você, vai falar, Alá é Deus. Será que você vai ter coragem de falar, não, Alá não é Deus? Então, gente, hoje eu acredito que Deus está usando aqui a minha vida, né? Para a gente entender que o evangelho é muito além, não é Brasil, não é pátria. Brasil, o evangelho é mundo.
é morrer e viver por alguém, morrer e viver por uma causa. Para onde Deus, o que Deus quer fazer com você, né? E às vezes a gente está no evangelho só preocupado com o emprego, com o salário, se Deus vai trocar nosso carro ou não, o que vai ser da minha família. E a nossa família fica aquela famíliazinha evangélica, né? E a gente vai para a igreja e volta da igreja. Eu lembro que quando eu me converti, eu lia livros, irmão, de famílias inteiras que ia lá para missões, não sei aonde, ia pai, mãe, os filhos, tudo. E alguns filhos, irmão, até sofria, padecia. Mas esses homens viviam exatamente isso. Eu não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para junto. Para junto o quê? Morrermos ou vivermos. Aí o 4, vamos lá, 7:4. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. 5. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. De novo, Paulo dizendo, ó, cara, ele está falando, ó, abre seu coração, papapá. Por quê? Cara, quando a gente chegou aqui, a gente não estava legal, cara. Mas fomos atribulados de todas as formas. Conflitos o quê? Externos e conflitos internos. A nível de crises pessoais, crises internas a nível de igreja, crises às vezes externas a nível de sociedade. Ou seja, luta por todos os lados. Essa era a vida do apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo aqui, olha, mas aí, o 6 diz o 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Né? Vocês lembram que a gente leu Coríntios 1 lá, que fala que Deus, que a consolação que somos consolados, nós consolamos pessoas. Então a igreja de Cristo é um lugar de muita consolação, irmão. E o que é consolo? Consolo é encorajamento, consolo não é dozinha, irmão. Consolo é Deus colocar satisfação num coração insatisfeito, num coração vazio, num coração pesado. De alguma forma Deus vai e fortalece, amém? Nós precisamos ser consolados, né? Ah, vai consolar ele. Às vezes a gente consolar ele, a gente ia dar um abraço, um tapinha. Ah, irmão, você vai vencer. Isso é um consolo, porque às vezes esse abraço que você dá por irmão é um abraço de uma forma tão forte que o Espírito Santo toca ele e ele passa a ser cheio do Espírito Santo e ele se fortalece. Mas no caso aqui, irmãos, volta lá um pouquinho, irmão. No caso aqui, Paulo está dizendo que é Deus. Então Deus usa a minha vida para o Edson, usa a minha vida para o Julião, usa a minha vida para a Soninha. A Soninha é usada para falar com a minha vida. E cada um de nós aqui, irmão, nós consolamos um ao outro. E Paulo está dizendo exatamente, eu passei luta, eu sofri tal, mas a conclusão é o seguinte: Deus nos consolou com a chegada de Tito. Quem é o Tito? Não sei quem é o Tito, mas o Paulo ficou feliz com o Tito. O Tito é um cara que chegou com alguma coisa. Alguém já chegou com alguma coisa na sua vida? No momento que você estava precisando de alguém, me aparece o Tito. O Tito é uma igreja cheia do Espírito Santo, que chega com potencial de trazer consolação para esses irmãos aqui. Deus usa ele para consolar. E aí o 7 diz o quê? E não apenas com a vinda dele, de Tito, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Essa parte que eu achei tremenda, irmão. Porque Tito, quando chega na igreja, ele consola a igreja, mas ao mesmo tempo, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de um prédio, porque não tinha prédio na época. Ele entrou em alguma casa, ele estava no meio de uma mata, no deserto, em algum lugar que tinha um povo, assustado, assombrado, cansado, e ele chega, Tito chega com uma palavra, e muitas vezes Deus usa nós assim, a gente chega e muda o ambiente, pai, todo mundo, é isso aí, é verdade, aleluia.
E aí a Bíblia está dizendo que o Tito era um necessitado, porque a Bíblia está dizendo, não só vocês foram consolados, mas também mas não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ou seja, eu consolo você e você me consola, amém? E por isso que Paulo, ele dobra o joelho lá em Efésios, dizendo, por essa causa eu dobro o meu joelho, para que vocês entendam que há um amor, uma profundidade, porque irmão, nós precisamos ser amados, nós temos que abrir o nosso coração para o amor de Deus, nós temos que abrir o coração, irmão, para nós vivermos uma vida mais leve, mais suave. Jesus diz, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então há um alívio, há uma consolação. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, irmão, ele falou da saudade, da tristeza e da preocupação por mim. Ou seja, e Paulo diz, isso me fez bem. Sabe, quando vocês estão preocupados comigo, isso me faz o quê? Bem. E quando você descobre que eu estou preocupado com você, te faz o quê? Bem, porque a pior coisa é ser o quê? Desprezado. Não estou nem aí, meu, você que se vire. Não é assim, não é assim. E aí Paulo diz assim, cara, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, hoje Deus está falando comigo e com você, que a comunhão, irmão, que um estar com o outro, presença de um, presença do outro, se encher de amor, cada um abençoando o outro. O que foi aí, Beth? Mas, glória a Deus, é o que a gente falou aqui, é Deus que está controlando tudo. O texto é exatamente sobre isso. Há sofrimento, há luta, há desentendimento, mas a palavra, irmão, ela nunca nos trai, ela é fiel, amém? Então, independente do governo que nós tivermos, Deus é quem vai cuidar de nós, e nós temos que orar pelas autoridades. Essa é a função da igreja. Se for o Bolsonaro, se for o Lula, temos que orar pelas autoridades. A nossa dependência não é dele. Tanto é que eu falei para vocês de Angola, de Moçambique, tem vários países aí vivendo coisas terríveis. E aqueles cristãos, eles se põem em oração cada vez mais para que haja uma mudança espiritual, um avivamento. Porque o que vai mudar é os cristãos se posicionando. Amém? Os irmãos entenderam isso, né? Amém? E não apenas a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação que vocês tiveram por mim. Então Paulo se alegra, por quê? Porque ele está numa luta, amém? Ele está numa luta, muita contrariedade, muita falta de interesse pela vida de Paulo, pela vida do outro, mas eu interesso pela sua vida e você se interessa pela minha, e isso é o que importa. Paulo diz que isso que importa na igreja. Você tem que ser um Tito na minha vida, e eu tenho que ser um Tito na sua vida, né? E aí, vamos lá, continua. Mesmo que a minha mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta o entristeceu, ainda que por pouco tempo. Presta atenção no que eu estou lendo aqui, gente. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Continuando. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? A morte.
Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram, o quê? Inocentes a esse respeito. Agora volta para o 9. Agora, porém, não, o 8. Ó, mesmo que a minha carta, o que Paulo está dizendo aqui, gente? O que eu tenho aqui na minha mão? As cartas de Paulo. Mesmo que as minhas cartas, essas cartas estão aqui na nossa mão. Se você ler direito, você vai ver que Paulo estava corrigindo a igreja numa situação. E quando ele corrigiu, eu acho que todo mundo ficou meio chateado com ele, falou, pô, mas olha o que ele está falando com a gente. Mas a Bíblia diz que depois eles entenderam o processo e se arrependeram. E Paulo diz, está vendo? Que bom que vocês ficaram tristes no começo, mas essa tristeza trouxe o quê? Arrependimento. Qual é a vontade de Deus nesse lugar, irmão? E em tudo quanto é igreja evangélica, e em tudo qualquer parte do mundo, a palavra de Deus, ela não pode trazer remorso. A palavra de Deus tem que trazer arrependimento. Só que Paulo está dizendo o seguinte, que quando ele falou certas palavras para aquela igreja, a igreja ficou triste com eles, e ele ficou triste com a igreja, tipo assim, pô meu, só porque eu falei um negócio para vocês, e agora vocês não querem saber de mim? Mas depois a igreja caiu a ficha e falou, ó, Paulo quando falou isso, foi para acertar isso, e aí irmão, ó, é a verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Por quê? Agora, porém, me alegro, porque vocês foram entristecidos. Quem aqui, quando ouve às vezes alguma coisa da palavra de Deus, ou no começo principalmente, ou até hoje mesmo, irmão, Deus vai corrigir minha vida, eu fico feliz? Muitas vezes não. Porque correção é alinhar caminho, é mostrar a verdade. E às vezes a gente está tão firme na nossa verdade, e a gente às vezes começa a ter um questionamento. E muita gente às vezes não gosta, muitas vezes, de ser corrigido, todos nós somos assim. Todos nós. Esse é o grande problema. E Paulo, gente, ele não é chamado para fazer uma igreja bonitinha. Paulo é chamado para corrigir. E ele aprendeu de quem? De quem? De Jesus. O que Jesus fez? Deixou os judeus tudo triste, ao ponto de eles ficarem tão irados, que mataram Jesus, levaram ele para a cruz, e o crucificaram. Por que eles crucificaram Jesus? Porque Jesus, ele queria que as pessoas compreendessem que elas tinham que se consertar. E o tempo todo as pessoas, quem você pensa que você é para falar assim comigo? Quem você pensa? E o que acontece, gente? Que é interessante. Aquele povo, para calar Jesus, levaram ele para a cruz. Só que quando Jesus morre, surge um outro cara, mais ainda assim, que vai repetir as mesmas palavras. Quem é esse homem? O apóstolo Paulo. E até hoje a carta de Paulo, gente, está aqui na nossa mão. Agora eu pergunto para você, quem é aqui nesse bairro, nessa cidade, que está feliz se você bater palma na casa dele e for lá levar correção? Porque nós não levamos o evangelho, nós não vamos lá para falar, você quer ser evangélico? Aí quando a gente vai, muitas vezes, gente, a gente vai, e muitas vezes a gente até se complica, porque às vezes eu vou pregar para a pessoa, em vez de eu falar de correção, eu falo, ó, vamos lá na igreja que Jesus vai te arrumar um emprego. Não é assim muitas vezes? A pessoa está desempregada, se você fosse na minha igreja, você ia arrumar um emprego. Ah, eu estou assim, olha, vamos lá que você vai orar, Deus vai preparar uma esposa para você. Isso é correção? Isso não é. É um caminho também de chamar as pessoas. Só que quando a pessoa vir procurar um emprego, ela vai ser corrigida, ela não vai voltar mais para a igreja. Ela, pô, fui lá para arrumar um emprego, o pastor parece que falaram da minha vida para ele, porque tudo que ele falou, esse irmão que me convidou, falou tudo da minha vida, e eu não vou mais lá porque eu estou triste com ele. E Paulo está dizendo exatamente, pô meu, eu não quis te entristecer, eu quis que você se convertesse, cara. Seus irmãos estão entendendo?
E aí depois o cara passa um mês, ele não volta para a igreja. Depois de um mês ele volta. Fala, pastor, você acredita que aquele dia eu fiquei até chateado com você? Mas eu entendi, e hoje eu estou aqui com a minha esposa para a gente seguir o caminho do Senhor. Porque para mim hoje, com emprego ou sem emprego, eu quero servir Jesus. Então é exatamente essa colocação que Paulo está dizendo. Pô, gente, eu não estou aqui para entristecer. Tanto é que um pouquinho antes ele fala, gente, aceita eu no coração de vocês. Porque muitas vezes, irmão, eu e você, quando a gente chega num lugar, quando você chega, a primeira coisa, né? Pô, a gente passou por por exemplo, no próprio enterro lá da sua irmã, né? Passamos tipo assim, já chegou as pessoas olhando para nós, do tipo, o crente, vocês vieram aqui, quantos assim recebem a gente? Mas agora eu repito como Paulo, a gente está aqui para explorar alguém, a gente está aqui querendo que as pessoas tenham um encontro com o Consolador, com as consolações do Espírito Santo. Eu quero ser um Tito na vida das pessoas, eu quero ser um Tito, eu quero chegar num lugar, né? Agora, para mim, fazer a obra de Deus, eu e você, dependendo do que Deus vai fazer daqui para frente comigo e com você, nós vamos padecer. E por isso que eu falei que há uma diferença entre uma igreja de um lugar e de uma outra. Porque qualquer um de nós aqui que for pregar, por exemplo, na Rússia, entendeu? Qualquer um de nós que for para uns lugares diferentes, só Deus sabe o que vai acontecer com você. Por quê, irmão? Porque nós somos pessoas que nós precisamos resgatar pessoas da onde? Do inferno. Amém? Do inferno. Nós não estamos aqui, irmão, para falar que a igreja cristã é bonitinha, é maravilhosa, ela te ama. E olha só, e agora veja a seriedade. Nós somos brasileiros, não somos? Independente de quem governar esse país, o que o povo deseja, independente do governo? O que nós estamos vivendo? O povo quer liberdade em tudo: sexual, drogas, festa, bagunça, nada de Deus, nada de responsabilidades. Eu quando era jovem, eu via muito Raul Seixas, e ele tinha uma música que dizia assim: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E agora chega eu e você em pleno século, que século é esse? 21. Paulo já sofria naquele primeiro século lá. Agora o século 21 está eu e você aqui. Para que as pessoas nos recebam nos seus corações. E Deus vai levantar as pessoas certas para nos receber, para nos aceitar, independente do que está acontecendo ali fora, irmão. Há uma igreja brasileira pronta para trabalhar, para que a gente tire esse povo desse lamaçal, para que a gente os liberte em nome de Jesus. Há muito trabalho para ser feito, amém? Hoje eu acredito que Deus está deixando um recado para mim e para você, para a igreja de Cristo aqui, de quem nós somos, amém? De quem nós somos. Eu falei dos Estados Unidos, mas a própria Samantha e o Tiago estão indo para os Estados Unidos, mas estão indo com um chamado, há um chamado específico. Temos estado com pessoas que mostram especificamente, e as portas da forma que Deus abriu para eles, entende? Mas é um chamado específico, né? Mas agora, eu, quando estive lá nos Estados Unidos, você vê que é muito confortável estar lá, porque é uma igreja que te abriga, todo mundo protestante. Agora, você sabe o que Deus vai fazer com a Samantha e com o Tiago nos Estados Unidos? Se de lá eles vão para a Ásia, porque tem promessa, né? Tem promessa para outros lugares. E por que eles estão indo? Porque há uma vontade deles serem Tito em muitos lugares que precisa de consolação. Amém? E nós estamos aqui também. Há um propósito de Deus aqui, nós na Vila Santa Catarina? Há. Mas e além? Vamos além. Deus tem profecia, Deus tem palavra sobre esse lugar de crescimento. Amém? Ao redor aqui, a probabilidade qual é? 0, humanamente falando. Mas e a probabilidade de Deus? O Deus que aviva, o Deus que ressuscita mortos. A probabilidade é grande. É grande de que
de um grande avivamento, de uma mudança, de transformações de vida. Amém? De crianças, irmão, nós temos escola de criança aqui, irmão, criancinhas, nós ensinando a palavra de Deus para muitas crianças, para muitos jovens. Pensa, irmão, nós, diante de muitos jovens, nós cantando a igreja, não sei aqui, não sei se indo para um outro lugar, e todo mundo pulando, louvando a Deus, irmão, e todo mundo recebendo isso que a gente pregou hoje, uma consolação pela qual fomos consolados. Porque se eu tenho alguma coisa para falar para esse pessoal lá fora, irmão, é sobre uma consolação que chegou na minha vida. Na minha vida não chegou uma igreja cristã. Eu não frequento uma igreja. É Deus que frequenta a minha vida com consolações. Então eu deixo essa palavra para os irmãos, tá bom, gente? Deixa essa palavra para os irmãos, aqui pela internet. Eu não sei como é que vai ser, gente, eu já deixo até claro aqui, como pastor, eu não sei como é que vai ser a vida do brasileiro daqui para frente, com as decisões que vão ser tomadas depois dessa eleição. Mas nós temos uma missão. Nosso reino não é desse mundo. Amém? Paulo, Jesus, tantos outros combateram contra grandes reinos. Não é que combateram os governos, eles combateram as ideias. Enquanto se falava sobre liberação de muita coisa, a igreja continuava pregando a verdade. Então nós estamos aqui para anunciar a verdade, custe o que custar, como Paulo disse, vivendo ou morrendo, estaremos anunciando o nome do Senhor. Amém? Estou feliz de vocês terem estado aqui. É um dia meio delicado, né? Muita gente foi votar, uns ficaram em casa, essa coisa toda, mas é um prazer, gente, a gente poder estar aqui falando desse amor de Deus, né? E nessa expectativa, quem quer ser usado por Deus aqui? Amém? Nós estamos aqui para ser usados por Deus. Nós estamos aqui, tive de manhã lá na igreja do Edson, da Beth, né? Aquele povo, gente, olhando para a gente pregando, aquele povo faminto, né? A gente chega às vezes na igreja, irmão, tão assim, meio desajustado, e quando terminou o culto, parece que estava todo mundo tão ajustadinho, tão assim, eu estou pronto para encarar a segunda, terça, quarta, quinta. Aí já vai chegando no domingo, muitas vezes você já vai, entendeu, precisando de um Tito, precisando de alguém que apareça e traga consolação, e Deus vai trazer sempre um consolador, porque Deus é aquele que consola os abatidos. Vamos ficar de pé? Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai amado, gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado nessa noite, e nós entregamos, Pai amado, as nossas vidas diante do Senhor, Pai, o propósito, o nosso ministério, o nosso chamado, Senhor. O Senhor sabe, Pai, de todos nós aqui, Senhor. O Senhor sabe o porquê dessa palavra hoje de manhã na igreja do pastor Edson, e agora à noite, Senhor. E o que nós entendemos, Pai amado, é que há uma responsabilidade, Pai. Uma responsabilidade de nós conhecermos a profundidade, Pai, a altura, a largura desse amor do Senhor. Porque o mundo está caminhando de uma maneira, Senhor, que nós só conseguiremos cheio de amor no coração. Por isso, Pai, eu te peço, enche o nosso coração de amor por essa humanidade. Não permita, Pai, que a gente desista. E não permita que Ele desista de nós, Pai, porque nós estamos aqui ainda, é por um propósito. E nós estamos aqui, Pai, clamando por esse bairro da Vila Santa Catarina. Clamando, Pai amado, pelas pessoas desse bairro, Senhor. Para que haja salvações em massa, Senhor. Pai, a Soninha falou, Pai amado, de um pastor aqui ao lado nosso, Pai, onde o Senhor está trazendo grandes manifestações ali. Te agradecemos, Pai, e oramos para que mais do Senhor venha sobre a vida do Teu servo e aquele povo. Porque nós estamos empenhados neste lugar, Pai, para trazer consolação, Pai, para curar o abatido, Pai, o cansado, o oprimido, o drogado, o viciado, aquele que pensa em morrer, se matar. Senhor, nós estamos aqui para a Tua obra, enche-nos o Teu Espírito Santo. Nós dobramos nosso joelho, Pai, como Paulo, para que esse povo conheça a extensão do Seu amor, Pai, a profundidade, e que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo.
Pai, daqui a pouco sairemos por essas portas e Tu sabes que veremos um mundo, Pai amado, com novas decisões, Senhor, mas nós temos a certeza que o Senhor continuará sendo o mesmo e nos consolará em todas as nossas batalhas, Senhor. Dá-nos prudência, dá-nos sabedoria, aquieta nosso coração diante dos tumultos, Pai, diante das falácias, das conversas, dos xingamentos, Pai, das disputas. Senhor, vem o Teu reino, nós oramos, Senhor, para que a gente se mantenha calado, quieto, esperando na Tua justiça. Senhor, dá-nos graça, Senhor, porque é um tempo de zombaria, é um tempo de envergonhamento, é um tempo, Senhor, onde haverá, Pai amado, situações de disputa, Pai, assim como no futebol, Senhor, as pessoas brigam, as pessoas agradiam-se, Senhor, e nós oramos, Pai amado, para que venha paz sobre essa nação, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, Pai amado, para que toda justiça se cumpra segundo a Tua vontade. Senhor, nós oramos pela nossa casa, pelo nosso trabalho, oramos pelos políticos do Brasil, oramos pelos hospitais, pelas viaturas, pelo exército, oramos pela marinha, Senhor Jesus, pela aeronáutica, Senhor, pelo militar, Senhor, oramos, Senhor Jesus, pelas nossas autoridades, oramos, Senhor, pelo nosso povo, Pai, oramos pela igreja, oramos pela nossa segurança, oramos pelo Teu poder, Pai amado, abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, nós estamos nos colocando de joelho, Pai, para que a Tua compreensão venha, para que o Teu reino venha, para que o Teu poder venha, para que a Tua vontade se manifeste nessa nação. Senhor, nós repreendemos aquele que veio para matar, roubar e destruir. Senhor, está escrito que a nossa luta não é contra sangue e nem contra a carne, Pai amado, e nós estamos levantando esse clamor, porque nós lutamos contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Senhor Jesus, nós oramos agora, abençoando, declarando segurança para o Teu povo, para a Tua igreja, para aqueles que virão a crer no Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda manifestação do mal, todo levante, Pai amado, das forças espirituais contrárias, nós repreendemos, Pai amado, em nome de Jesus, aquele que quer roubar, matar e destruir, e nós declaramos paz sobre essa nação. Senhor, do norte ao sul, do leste ao oeste, venha o Teu reino sobre nós, venha o Teu reino sobre Tua igreja, venha a Tua vontade sendo feita sobre os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, Senhor, tempo de paz, Senhor, e não de sangue, tempo de paz e não de sangue, tempo de paz e não de guerra. Senhor, vem o Teu reino, vem a Tua vontade, vem, em nome de Jesus. Oramos, carabaxarababacorabasura, conarabaxarababacorababachora, rapanabaxarabacorababachora. Entregamos nossas vidas, entregamos a igreja, entregamos a nação nas Tuas mãos, Pai. Voltamos para os nossos lares na certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e que o Senhor está trazendo um grande avivamento para o Brasil, e nós faremos parte disso, porque o Senhor continua sendo o Senhor dessa nação, Pai, em nome de Jesus, amém? Então glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Oh glória! Deus abençoe, irmão. Valeu, dá um abraço em quem está do seu lado. Um abraço.